de carinho, de acolhimento com que os nossos irmãos nos recebem mais uma vez nesta casa que nos abriga. Nós agradecemos a Deus por mais esta oportunidade recebida e pedimos a Jesus que a sua misericórdia venha em nosso socorro, para que tenhamos as nossas deficiências supridas por esta mesma misericórdia. E deste modo, então, tenhamos as nossas mentes aclaradas para bem entender tudo aquilo que estiver reservado para nós outros na noite de hoje. Mas, meus irmãos, todas as vezes que nós nos reunimos numa casa espírita, cujas portas se abrem em nome de um templo de oração, mas que se abrem também na condição de uma oficina de trabalho e de uma escola de luz, onde estamos matriculados a fim de aurir as bênçãos das lições evangélicas, é importante que ao sair de uma atividade espírita, nós possamos levar conosco alguma coisa de novo, algum novo talento incorporado às nossas almas, com uma disposição sincera de colocar em prática tudo aquilo que temos aprendido da mensagem de Jesus e das lições doutrinárias que nós aurimos em casas como esta. Falam-nos os amigos espirituais, que é uma coisa extremamente boa, muito importante, a nossa vinda a uma casa espírita. Nós avaliamos os esforços de cada um, superando as injunções do dia a dia, para que, sacrificando outros programas, aqui estivessem conosco. Isto é bom, isto é importante. Priorizar nas nossas cogitações a vinda a uma casa espírita para se estudar o Evangelho e a doutrina. Mas são os amigos espirituais que nos alertam que, se é bom vir a uma casa espírita, existe coisa melhor do que vir à casa espírita. Melhor do que vir à casa espírita seria nós buscar assimilar tudo aquilo que aqui aprendemos e lá fora, do outro lado desta casa, do outro lado da porta desta casa, nós devemos então nos esforçar por colocar em prática aquilo que aqui aprendemos. Então, se é bom receber uma lição de evangelho, de doutrina, seja sobre qual aspecto que for, melhor ainda que nós saibamos colocar em prática no nosso dia a dia estas mesmas lições. Este é o nosso propósito. Foi com essa ideia que nós recebemos de uma maneira muito prazerosa o convite dos nossos irmãos para participar de mais uma semana espírita aqui em Divinópolis. Na certeza de que é exatamente falando daquilo que a doutrina espírita nos oferece, é exatamente tratando desses assuntos que dizem respeito à nossa doutrina, que nós vamos caminhando cada vez mais seguramente àquela destinação que nos está reservada. Será que vai precisar? Está dando para vocês ouvir aí atrás? Ah, para gravar. Isso sempre aumenta a responsabilidade da gente, quando você começa a ficar tranquilo, mais uma coisinha. Eu vou fazer de conta que não vi, que não ouvi, que não estou sabendo. Então, meus irmãos, vejamos a questão doutrinária exatamente sob esse aspecto. Uma semana espírita tem que ser necessariamente uma semana de aprendizado, de trabalho, de realização. O assunto que nós vamos tratar hoje, que é o perispírito, não é naturalmente um assunto muito voltado à questão evangélica, onde nós buscamos, através de determinadas elaborações mentais,
através de determinadas colocações, recordar para nós mesmos as nossas obrigações diárias no campo do Evangelho, no campo do nosso relacionamento com aqueles que convivem conosco, dentro de casa, na condição de parentes, no serviço, nas vias públicas, onde quer que estejamos. Não. O assunto de hoje é mais específico da própria ciência espírita. Mas é Allan Kardec que nos alerta de uma maneira muito clara. O Espiritismo é uma filosofia, é uma ciência de consequências religiosas. E se nós olharmos por este lado, nós vamos verificar que até há pouco tempo atrás, até no século passado, exatamente a ciência que trazia uma dificuldade imensa ao crescimento espiritual do homem, era exatamente a ciência positivista, alicerçada nos seus meios de elaboração através do exame, da observação, da repetição das experiências. Esta ciência ofereceu um dos maiores entraves na jornada espiritual do homem no século passado, embora considerado o século das luzes, exatamente porque, depois de 2000 anos quase do advento do Evangelho de Jesus, nós ainda continuávamos obscurecidos acerca das realidades maiores da vida, e num determinado momento a ciência começou a divulgar descobertas justas, corretas, comprovadas, mas que serviam para derrubar conceitos religiosos que vinham alimentando a condição humana no que diz respeito às suas tendências espiritualistas há mais de 18 séculos. Então vejamos, no século passado, o homem acreditava que a Terra tivesse sido criada em 6 dias de 24 horas. Ninguém poderia contestar isso, porque isso era uma afirmativa religiosa. E o homem acreditou e sempre aceitou isso. Mas vem a ciência e comprova que a estruturação da Terra se fez através dos milênios, de milhares e de milhares de milênios, através das várias camadas geológicas, e a hora que ela comprovou isso, ela derrubou um dogma religioso e deixou muitas pessoas tendo que optar. Eu vou ficar com a minha ideia religiosa antiga, que está falsa, ou eu vou ficar com a realidade científica que prova o que diz. Nós não pretendemos estender muito nisso, porque não é o nosso assunto de hoje, é apenas um embasamento para o que vamos falar. E assim vieram as outras afirmativas. A Terra, que era o centro do universo, pregado pelas religiões, e quem contestava era condenado a morrer na praça pública, veio a ciência e prova que a Terra era um pequeno planeta de expressão menor num determinado sistema planetário, pertencente a uma galáxia de outros milhões e milhões de galáxias. Então, mais uma vez, o homem, na sua ideia espiritualizada, até então, perde terreno para a ciência positivista. E assim foram ocorrendo outras situações, como a população da Terra ter começado com Adão e Eva, há pouco mais de 4.650 anos antes de Jesus. Veio a ciência e prova a existência do homem há 15 mil anos atrás, 50 mil anos atrás, 500 mil anos, mais de 1 milhão de anos. E como que fica, se nós não poderíamos contestar a mensagem religiosa de que o homem foi feito na época de Adão e Eva, e a humanidade começou com Adão e Eva há menos de 5 milênios antes de Jesus. Neste momento, era como se a religião perdesse o campo para a ciência. Era necessário que uma nova filosofia, uma nova doutrina surgisse, que fosse religião, que fosse filosofia, mas que tivesse também foros científicos
para enfrentar a ciência dos homens. Então, se nós imaginarmos um triângulo, nós vamos ver o seguinte: o triângulo começa aqui assim, mas as suas duas bases, né, vamos imaginar um triângulo aqui, ó, as suas duas bases estão na Terra. É a base da ciência e a base da filosofia, que ainda são conhecimentos dos homens. Mas essas duas bases terrenas vão levar ao homem condições de buscar o Evangelho, buscar a espiritualização de que ele necessita. Logo, era necessário que a doutrina espírita trouxesse para nós conceitos que não pudessem ser contestados em torno de todos os problemas até então contestados pela ciência. Porque quando a ciência diz, a religião fala que o homem nasceu há 5.000 anos, nós provamos que nasceu há 1 milhão de anos, porque aqui tem vestígios do homem que tem 1 milhão de anos, ela estava dando provas. Então é necessário que a doutrina espírita respondesse da mesma maneira. E aquela ideia de que o homem tem uma alma, e que essa alma é imortal. Mas quando nós morremos, esta alma ia para um céu que não significava nada, que nos tirava toda a possibilidade de trabalho, de estudo, de aprendizado, de progresso, apenas nos dando tempo de pensar em, vamos dizer, delícias que o meio ambiente ofereceria, mas na tristeza da grande maioria dos parentes que ficariam para trás. Porque até então é assim. Se os nossos irmãos tiverem aqui uma família que fala assim, na minha família, assim, todo mundo vai para o céu, só fica um, ainda seria fácil. Mas geralmente a gente fala assim, vamos ver se escapa um, né? Vamos ver se a gente consegue tirar um aí e vai para o céu. É muito difícil quando consegue. Então aquele que fosse e está no céu feliz, vendo a infelicidade dos outros, numa situação difícil. Por outro lado, o inferno, qualquer mente que analisa um pouquinho mais, não tem condição de aceitar, de conceber uma coisa dessa. A alma imortal, que fosse para um nada, segundo pregavam outros filósofos, como uma gota d'água no meio do oceano, é uma alma que perde a sua individualidade, é como se ela não vivesse mais. Então a doutrina espírita trouxe um conceito absolutamente novo e científico para falar acerca da imortalidade. A alma existe. O espírito já era um espírito evoluído antes mesmo de nós nascermos. O pai e a mãe que recebe uma criancinha no seu lar, um bebê, ele vai dizer, o meu filho é recém-nascido, mas não é recém-criado. Há diferença? O bebê nasceu naquele dia, mas é criado há milhões e milhões de anos atrás. Então o pai vai reconhecer uma coisa, é provável que esse filho que eu recebo hoje na minha casa seja mais experiente do que eu, tenha mais vidas do que eu. Veja como que nós vamos ter que encarar a educação dessa criança. Agora, sabemos que o espírito também não vai para a sepultura. Se tem alguém que frequenta a reunião de desobsessão e que já viu algum caso, vai querer contestar, mas nós vamos pedir esse para contestar depois, porque aí seria uma exceção. Normalmente, via de regra, o espírito não vai para a sepultura, vai para a sepultura o corpo. Ora, se o corpo vai para lá, e a doutrina espírita diz que o espírito não morre, para onde que ele vai? Ele vai para algum lugar. Mas onde? Se eu não vejo espírito, se eu não sinto espírito, se eu não posso pegar espírito, se eu não posso pesar, eu não posso auscultar, não posso sentir o seu pulso, o seu coração, na realidade, o espírito, fora do plano físico, traz consigo um corpo um pouco diferente desse nosso, mas que é exatamente aquele instrumento de manifestação que ele tem no plano espiritual. Então vem Allan Kardec e diz, o homem, quando encarnado, eu que estou falando para vocês, vocês que estão me ouvindo, somos essencialmente uma unidade complexa. Ou seja, eu sou um. Vocês estão me vendo um aqui. Mas sou complexo, porque eu não sou apenas o corpo de carne. O corpo de carne é o que vocês estão vendo.
Mas além dele, existem outros fatores. Então nós dizemos, o homem não é um ser apenas biológico, mas é essencialmente um ser psíquico. Isso é a expressão que nós usamos dentro de faculdade de psicologia. Não é conversa de centro espírita. Já se aceita tranquilamente, numa universidade de estudo das ciências humanas, que o homem não é apenas um ser biológico. Se fosse, seria uma coisa facílima. Tratar das pessoas é a coisa mais fácil que tem. É fígado, trata do fígado. É coração, trata do coração. É estômago, trata do coração. Mas quando a pessoa fala assim, bom, eu tenho uma coisa aqui me dizendo que meu fígado está doente, como é que fica? Olha, está dizendo agora que é o pé. Como é que nós vamos fazer? Então a própria ciência hoje admite a doença que vem de alguma coisa que não é do corpo físico. Os distúrbios que partem do psíquico. Psíquico significa alma, significa espírito. Mas dentro de uma escola, dentro de uma faculdade, é tão difícil falar em alma, eles acham pecado, sabe? Falar em alma, falar em espírito, parece que está falando coisa estranha. Então, usa aquele termo bonito, psíquico, né? Psique, é mais fácil, né? Ao invés de falar, por exemplo, em obsessão, o espírita sabe que é obsessão, não sabe? Lá dentro da escola a gente fala assim, síndrome da personalidade intrusa. Vocês analisam, vocês vão ver que vai dar a mesma coisa. Síndrome, doença, né? Da personalidade intrusa, quer dizer, uma personalidade que não é a própria pessoa, que está interferindo ali no circuito. No fim, é a mesma coisa, para tratar só tem um leva na reunião espírita, que trata que não tem outro jeito, né? Agora, como lá não pode fazer reunião espírita, faz reunião de sensitivos. Como não se faz uma reunião de desobsessão, faça reunião de captação. Como não se pode captar alma, capta-se a consciência exteriorizada do doente. Então chega o obsessor, fala o que tem que falar, está vendo? O que você estava pensando? Isso foi a sua personalidade, foi a sua consciência que exteriorizou e falou através dele. No fim vai dar mais ou menos a mesma coisa, mas vamos ver que a ciência está encontrando de caminhar devagarinho. Mas de qualquer jeito nós perguntaríamos aos nossos irmãos, qual a contribuição que a doutrina espírita poderia dar para toda essa gama de conhecimentos novos que estão eclodindo aí por parte dos estudiosos no mundo inteiro, particularmente no Brasil, se não houvesse o conhecimento do perispírito. É através do conhecimento do perispírito que a doutrina espírita sente que o meu corpo de carne, que está aqui, sem espírito, sem perispírito, simplesmente é um cadáver e acabou. Essa é a diferença do corpo de carne de uma pessoa viva da pessoa que não está vivendo. Por quê? Quando o espírito se afasta com a ruptura daquele elo de ligação entre o espírito e o corpo, que nós chamamos de laço fluídico, rompe-se esse laço, não adianta, podemos fazer o que quiser naquele corpo, que na realidade ele não vai reagir a nada, porque falta ali o perispírito. Vocês vão dizer, Jesus podia, porque Jesus ressuscitou Lázaro, e nós nos permitimos a fazer um adendo. Acreditamos que Jesus não veio para contrariar as leis da natureza. Se Jesus ressuscitou Lázaro, é porque o perispírito de Lázaro ainda continuava vinculado através do laço fluídico ao seu corpo. Se tivesse tido rompimento, talvez Jesus não o fizesse. Não por incapacidade, mas para não contrariar a própria natureza. E nem todas as pessoas que desencarnam rompem de imediato o laço que liga o perispírito ao corpo. Isso vai depender demais da nossa condição moral. A pessoa que busca viver de uma maneira evangélica, espiritualizada, valorizando a vida, a pessoa que busca apenas atender às suas necessidades espirituais, ela vai se desmaterializando. E se vocês me perguntarem onde que o perispírito se liga ao corpo, nós não teríamos em sã consciência coragem de responder aos nossos irmãos taxativos. Liga-se aqui, ou no coração, ou no plexo solar. O que nós sabemos é que a vinculação do perispírito ao corpo se dá mais estreitamente através dos centros de força que nós denominamos
a nível espiritual de chakras, assunto bem estudado pelos orientais. São aqueles centros de força que nós trazemos em nós e que de um modo ou de outro comandam a nossa vida quando encarnados. Nós vamos, não é o assunto de hoje, vamos apenas fazer uma referência muito ligeira. Nós temos o coronário, que é aquele centro de força aqui no alto da nossa cabeça, que serve para ligação mais direta das experiências espirituais ao corpo físico. Contíguo a ele nós temos o centro coronário, que é um outro centro de força, o centro cerebral, ficaria como que entre as duas sobrancelhas. Ele é que vai receber as ordenações do coronário e vai distribuir para os demais centros de força aquilo que é necessário. Temos o centro, a altura da garganta, o laríngeo, temos o cardíaco, temos o que está, o esplênico, está à altura do plexo, temos o centro que orienta, que conduz a nossa capacidade genésica. Então nós acreditamos o seguinte, que o perispírito, de um modo ou de outro, ele fica mais vinculado a esses centros de força de acordo com a prioridade que nós damos em nossas vidas. De que maneira? Tem aquela pessoa que pensa demais, que raciocina demais, que vive em função de cálculos. Provavelmente ele estará mais preso ao centro de força cerebral. Tem aquela pessoa cuja vida é o sentimento, é o amor, às vezes até sentimentalista demais, né? Aquela pessoa que está sempre colocando à frente a sua condição da emoção. Provavelmente ali haverá uma ligação mais intensa a nível espiritual. Já aqueles que vivem em função dos recursos materiais, André Luiz diz que existe a necessidade de comer para viver. O homem come para viver. E aqueles que acham que, ao contrário, que vivem para comer, naturalmente essas criaturas estarão fazendo ligações mais profundas a nível do abastecimento do nosso organismo. Existem aqueles que vivem em função das experiências do sexo, provavelmente estarão vinculados mais a essa área, onde nós temos o centro de força do campo genésico. Mas, de qualquer maneira, o que nós queremos lembrar para os nossos irmãos é que esses centros fazem uma vinculação do perispírito ao corpo e vão, de um jeito ou de outro, retratando as nossas experiências nas reencarnações. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito feliz, muito tranquila, eu estaria irradiando ao perispírito determinada sutilidade que faria com que esse perispírito apresentasse de uma maneira muito agradável à frente de qualquer médium vidente. O outro está sempre desanimado, triste, acabrunhado, odiando, encolerizado, uma série de coisas. É natural que o perispírito, refletindo esta condição, vai se apresentar às pessoas de uma maneira mais densificada. Agora vocês vão perguntar, quem vai ver? Apenas o médium vidente. Mas, no plano espiritual, é totalmente diferente, porque no plano espiritual é a nossa vestimenta. É o corpo com que nós andamos no plano espiritual. Logo, de longe, qualquer espírito superior vai saber se eu estou triste, se eu estou feliz, se eu estou alegre, se eu estou realizando, se eu estou ajudando os outros, se eu estou buscando evangelho, se eu estou arquitetando a maneira de prejudicar o próximo. Isso é beleza. E aqui, às vezes a gente não quer nada com fulano, e chega perto da gente, bate no ombro dele, como é que vai? Fulano, muito prazer e tal, e fica por isso mesmo. Mas no plano espiritual não tem disso não. Porque lá nós refletimos de uma maneira espontânea aquilo que se passa no nosso íntimo. Diz os amigos espirituais, isso não é para assustar vocês não, é apenas para lembrar, que determinadas pessoas refletem os seus próprios vícios no perispírito. Então chega lá, vocês vão encontrar o perispírito assim, que no lugar da barriga é aquele tambor, assim, difícil até de andar. Outros já refletiriam, como mostra André Luiz no livro Nos Parece Nosso Lar, uma nossa irmã parteira que de uma maneira muito infeliz provocou vários abortos, ela apresentava-se em nosso lar com manchas pelo seu perispírito, indicando os abortos que ela havia provocado. Nós vamos encontrar espíritos que no plano espiritual vão refletir aberrações no campo do sexo. E assim cada um
vai necessariamente apresentar ao seu semelhante um autorretrato, sem nenhuma maneira de fazer de conta que é diferente. Sabe o que acontece nessas alturas? Vamos imaginar que eu esteja muito voltado ao problema da comida, eu sou gastrônomo. Vocês não desconfiaram disso ainda, não sabem, mas quando eu desencarnar, meu perispírito vai apresentar assim. Como eu não quero que o Roberto Gontijo me veja assim, o que eu vou fazer? Eu vou esconder no umbral. Ele não vai para o umbral. Agora, se eu chego lá e encontro ele, vai ser uma decepção muito grande, né? Mas eu acredito que ele não vai para lá. Então eu fico escondido no umbral. E alguém fala assim: você tem notícia do Oswaldo? Ah, diz que ele está no umbral. Ah, que isso, ele no umbral, ele fazia até palestra. Não, não pode. Mas estou lá escondendo de vocês, né? Porque eu não gostaria que vocês me vissem numa situação triste. E é assim que funciona no plano espiritual, a nível de perispírito. Nós vamos voltar ao nosso corpo físico. Então, o nosso corpo físico funcionaria mais ou menos assim. Vocês imaginam aqui o perispírito. Nós estamos usando recursos assim, mais simples, porque para usar o quadro negro ia ficar um pouco complicado. Aqui é o perispírito, certo? Aqui é o corpo físico. Quando encarnado, o perispírito se agrega molécula por molécula ao corpo físico. Essa agregação, ela é tão espontânea que quando eu escuto alguma coisa, eu tenho a sensação de que estou ouvindo pelo ouvido físico. Mas estou ouvindo pelo ouvido físico com a participação do ouvido psíquico, do perispírito. Porque quem está ouvindo é o corpo. O que vocês acham? Não. Corpo raciocina, corpo sente, pensa, ama. Não. É o espírito. O espírito é que é o comando. Então nós temos a sensação que vemos pelo corpo físico. Então todas as vezes que há uma ligeira separação do perispírito, aqui ó, fazendo assim, aí começa a complicar um pouco a nossa vida. Por quê? Porque eu tenho a minha visão física aqui, mas tem a visão espiritual aqui, como é que fica? Eu vou enxergar com qual vista? Com essa ou com essa? Espiritual. Sabe o que acontece? Nós descobrimos que a pessoa que faz isso chama-se médium, porque ela, assim ela vê as pessoas e com essa vista ela vê espírito. Eu estou vendo vocês aí, um espírito atrás de vocês. Ah, mas você não está em transe? E precisa? Precisa de deitar, fechar o tapete, então não precisa. Eu, com a visão física, vejo vocês encarnados e com a visão espiritual vejo as entidades que aí estão. Esta é uma das implicações do perispírito no fenômeno mediúnico. Antigamente supunha-se que o médium, para receber um espírito, tinha que acontecer o quê? Incorporação, né? O espírito tinha que chegar, incorporar no médium, no corpo do médium, tomar conta do corpo dele. Existia até um tempo, falava assim: fulano está muito ruim, está com um processo de possessão, né? O espírito chegou e tomou posse do corpo dele. E falar com a sua boca, ouvir com o seu ouvido, raciocinar com o seu cérebro. Isto não são princípios básicos que a doutrina espírita traz para nós. É importante, meus irmãos, ressaltar isso, porque isso é causa de muita doença para muitas pessoas. A pessoa que não é espírita, veja bem, vai aqui um alerta também para os nossos dirigentes espíritas. A pessoa que não é espírita tem verdadeiro pavor quando alguém fala com ela assim: olha, o seu caso é complicado. E caso complicado, quando o médico não dá solução, a gente procura um centro espírita. E a pessoa assim: Deus me livre, seria a última coisa no mundo que eu faria, prefiro morrer. Mas a situação aperta tanto, daí porque ela fala assim: Deus vai me dar força para que eu consiga chegar lá sem me contaminar. E vai. Mas a pessoa vai com tanta informação na cabeça que ela realmente está aflita. Nós podemos falar com tranquilidade, porque atendemos hoje um paciente assim.
Mas hoje mesmo, foi até para ilustrar a palestra. E quando chega no centro espírita, o dirigente às vezes menos avisado, porque nada, isso não é nada não, você tem mediunidade para desenvolver. Pronto, a pessoa tem vontade de morrer. Eu sou médium, Deus me livre. É a última coisa que podia acontecer comigo. Eu tenho que receber espírito. O espírito tem que entrar em mim para falar. Até eu ficaria cismado se fosse médium, gente. Então nós temos que equacionar em primeiro lugar. O problema de incorporação é uma maneira de falar. O que existe é o seguinte: você tem seu corpo aqui, tem seu perispírito aqui, que é o corpo espiritual. O espírito também tem o perispírito dele. Então ele chega, aproxima do seu perispírito, dá uma ideia, você pega a ideia dele e transmite para o corpo. É um processo apenas de telepatia, é um processo apenas de transmissão de pensamento. Tanto é assim que o mesmo espírito, numa reunião com 10 médiuns diferentes, ele pode transmitir uma ideia, os 10 médiuns falar a mesma coisa com palavras diferentes. Porque o espírito não entra no médium para falar, fala essa palavra. Não, de jeito nenhum. Por exemplo, um espírito chega na reunião, tem aqui 10 médiuns sentados, e ele começa a fazer uma saudação. E a saudação dele é assim: meus irmãos, Jesus ainda e sempre é o roteiro de nossa vida. É uma saudação? É. Mas cada médium, de acordo com o que percebe, de acordo com o que gosta, de acordo com o que já leu, vai transmitir assim: meus irmãos, que a paz de Jesus, o divino Filho de Maria, esteja em nossos corações. O outro dirá: meus irmãos, que o meigo Rabi da Galileia, aquele que sempre se apresenta a nós, esteja conosco. O outro falar que Jesus, o amigo incondicional de todas as horas, nos ajude hoje e sempre. Não é tudo a mesma coisa? Mas as palavras são diferentes, porque vão correr de acordo com cada pessoa. Houve incorporação? Não, porque senão as palavras seriam rigorosamente iguais. Perceberam? Então essa é a função do perispírito no fenômeno mediúnico. Agora, quando nós estamos encarnados, veja bem, o que seria o meu corpo sem espírito? Seria cadáver, já vimos isso. Mas o que seria o espírito no corpo sem perispírito? O corpo é matéria, concordam com isso? O perispírito é o quê? O que é o perispírito? Hein? O espírito. O que é o espírito? Vamos tirar o perispírito primeiro. Hein? Centelha divina. O que mais? Princípio inteligente. O que mais? Alguém aí lembra de outra definição do espírito? Não, não é matéria. Nada que se refira à matéria. Espírito é espírito. O ser inteligente tem forma. Enfim, o espírito é o princípio inteligente. Então vamos pegar aqui um cadáver e jogar nele uma gotinha de princípio inteligente. O que vai acontecer? Vai movimentar a mão? Não tem jeito. Porque o espírito, para movimentar a matéria, isso aqui é matéria, ele necessita de um elemento intermediário, que é uma matéria mais sutilizada. Perceberam? E qual a diferença da matéria bruta para a matéria sutilizada? É que a matéria bruta, para a gente sentir e pegar, é necessário que a gente use com a mão. Então nós dizemos assim: matéria é manuseável. Vamos fazer uma cadeira dessa mesa? Vamos, traz o serrote, traz o prego, traz o martelo, não é isso? Vão serrar, vão arrumar os pedaços e vão martelar. Isso é manusear madeira. Agora, se alguém fala assim: mas eu gostaria de fazer uma cadeira aqui psíquica para o meu guia espiritual sentar. Então traz o serrote, traz... Não, né? Aí não precisa de serrote. Por quê? O guia simplesmente vai pensar na cadeira e vai formar a cadeira com o pensamento. Não é mais fácil, gente? Agora não tinha gente sentada aqui no chão se fosse desencarnado. Os desencarnados estão aqui, não estão sentados no chão, porque simplesmente pensaram na cadeira, fizeram assim, a cadeira apareceu, sentaram. Porque a cadeira, e qualquer coisa que o espírito elabora no plano espiritual, elabora pela mente. Não há
restrições para ele. Olha, então vamos ver como é que o espírito pode movimentar esse corpo. O espírito pega do fluido universal, elabora com a sua mente um corpo igual a esse. Que é de quê? Corpo fluídico. Agrega esse corpo, molécula por molécula, ao corpo físico. Está dando para entender? Como o fluídico obedece à mente, ele pensa assim, levanta o braço. O fluídico levanta e está agregado ao físico, o braço levanta. Perceberam? Por isso é que um braço não se movimenta num cadáver que não tem o perispírito. Está muito complicado, gente? Mas esta é a função do perispírito. Oi? É como se fosse uma ligação, é como se fosse... É um intercâmbio entre o corpo, o espírito e o perispírito. O perispírito fica no meio ali, fazendo esse intercâmbio. É um contato. Isso, entre o corpo e o espírito. Inclusive a função básica, quando aqui na Terra, seria essa. Pelo perispírito, o espírito sabe tudo o que passa no corpo. Por exemplo, sensações de frio, sensação de calor. Por exemplo, vocês vieram aqui hoje. Vamos supor que na hora que sair, esteja muito frio. O frio está onde? Está em torno do corpo. Mas o corpo, nós sabemos que ele, como carne, como matéria, não sente frio. Essa sensação de frio para chegar ao espírito, de que maneira que vai chegar? Através do perispírito. É que a sensação do meio ambiente chega ao espírito. E o espírito então dá uma ordem. Bom, já que está frio ali, tem que vestir uma blusa. Como que essa ordem chega ao corpo? Através do perispírito. Então o perispírito manda a sensação e transmite, por parte do espírito, as ordens. É bem simples. A gente porque não sabe que tem tanta coisa bela conosco, não é isso? Vamos então apenas para recapitular. O homem encarnado é corpo, perispírito e espírito. O perispírito é tirado do fluido universal. Agora, essa é a constituição básica dele. Então nós perguntamos, todos os perispíritos são iguais? Mas eles todos são tirados do mundo em que a gente vive. Isso significa que todos os nossos perispíritos do planeta Terra são tirados de onde? Do planeta Terra. Então são todos iguais. Ou não são? O que vocês acham? Isso é lei doutrinária. Na forma, na fisiologia, digamos assim, na consistência, na natureza material, sim. Que é constituído do mesmo fluido, né, que envolve o planeta. Uhum. Um corpo espiritual, por exemplo, de um enfermo, né, não seria tal como de um sadio. Isso. Nós vamos imaginar aqui agora, gente, uma figura, vocês vão acompanhar direitinho para vocês poderem entender como é que a gente analisa. Mesmo todo perispírito sendo originário do fluido de um planeta, nós não vamos encontrar perispíritos iguais em todos os espíritos. Por quê? O homem muito materializado, o seu perispírito também é muito materializado, por processo de sintonia. E nós vamos explicar isso daqui a pouquinho. O homem mais espiritualizado, já o seu perispírito também é mais espiritualizado. E o espírito muito evoluído, o perispírito dele é tão espiritualizado que a gente olha e nem vê. Mesmo o médio olhando não vê. Então vocês vão ver, é tudo do mesmo mundo? É. E aqui que vocês vão fazer um esforçozinho. Vamos imaginar aqui a Terra, só para efeito didático, certo? A Terra redonda aqui, ó. Junto da Terra, mas bem junto da Terra, tem aquela crosta de fluidos pesados que os médios veem, a literatura nos fala muito disso. É a emanação dos nossos pensamentos aqui. É o que constitui a primeira camada do umbral. Então, ali é fluido? É fluido, não é? Fluido leve, grosseiro, pesado, como é que é? Grosseiro e pesado. E o que vai acontecer comigo quando desencarnar se eu parar ali no umbral? De que meu fluido, de que meu perispírito vai ser feito? Daqueles fluidos onde eu estou. Portanto, meu perispírito será de fluidos grosseiros e pesados. Mais em cima um pouco daquela primeira crosta, existe uma outra um pouco mais sutil.
Se o espírito consegue passar aquela primeira camada e chega no segundo, o perispírito dele será igual ao primeiro? É de fluido também, mas não é igual ao primeiro. E se chega lá em cima, onde está a Viviane Emmanuel, Bezerra de Menezes, Allan Kardec e outros, como é que vai ser o perispírito lá? Muito mais sutil ainda. Então vamos trazer os três agora. O que vive no umbral, o que está no meio do caminho e o que está lá em cima. O médium vidente está aqui e vai ver os três. Como que vai ver o primeiro? Igual a ele. Ele vai até achar que é um encarnado. Se ele estiver sentado aqui, ele vai pedir licença. Dá licença. E não vai passar por cima dele com medo de pisar e machucar. Nós já assistimos isso. Uma pessoa estava na sua casa mexendo com roupa e do lado do tanque um espírito chegou e começou a conversar com ela. Ela sabia que era espírito, porque ela era médium vidente. Mas o corpo era tão parecido com o nosso, que na hora dela sair com a roupa assim, ela ficou assim na frente do espírito. Vai sair do caminho ou não vai? O espírito riu para assim, pode passar. E de fato ela passou e não pisou nele. Mas, tão grosseiro que fica parecendo que é a mesma coisa. Agora, o outro lado do meio, o médium, se tiver muito espiritualizado, ele vai ver. Olha que espírito iluminado que está aqui. E não é tão iluminado, não, que está do meio do caminho. Mas vai ver. Por quê? Porque os fluidos dele são dali. E o outro lá de cima? O médium vai olhar e não vai ver. Teria uma maneira do médium ver? Tem. Se esse espírito, em nome da caridade, vamos supor que ele esteja aqui hoje. Aí ele vai chegar perto de nós encarnados, tirar um pouquinho de fluido pesado de cada um, agregar o seu corpo, aí o médium vai dizer, ó, apareceu o espírito aqui. E é só ele desagregar aqueles fluidos, torna sumir a visão do médium. Perceberam? Então, nós já falamos da origem do espírito, do perispírito, de como ele é constituído de fluidos. Muda porque os fluidos do planeta também mudam de densidade de acordo com a região em que estão. E agora já falamos também das funções, né? Quando encarnado ele serve de ligação entre o espírito e o corpo, e quando desencarnado ele serve de quê? De veículo, de roupa, de aparência do espírito desencarnado. Se um médium vê um espírito desencarnado que morreu há pouco tempo, vai ver mais ou menos como está aqui na Terra, como foi aqui na Terra. Agora nós vamos tentar falar rapidamente de algumas propriedades inerentes ao perispírito. O perispírito, ao contrário do que muita gente pensa, ele se modifica com a própria velocidade que a pessoa pode emprestar no comando da sua mente. Isso é muito importante. O espírito chegou aqui, ele está aqui na feição de um homem. Acontece que ele instantaneamente pode modificar a sua aparência para a aparência de uma pessoa idosa. E logo em seguida modificar a aparência para a aparência de uma pessoa jovem, uma pessoa idosa, uma pessoa jovem, uma pessoa com outra característica de raça. Isso para ele não é problema. Agora, naturalmente, por questão de reflexo, o perispírito dele será igual ao seu último corpo. Não é lei geral, mas a grande maioria. Por quê? Porque o espírito, nós sabemos, precisa de mentalizar o perispírito. E qual a mentalização mais fácil que eu faço para mim, de um corpo para mim? É esse que está aqui. Eu não conheço o meu corpo. Vocês conhecem, porque vocês estão me vendo. Eu não conheço porque eu não consigo ver meu rosto. Alguém consegue ver o rosto? Não, né? Mas eu uso um recurso que é o espelho. Então eu pego o espelho e vejo o reflexo do meu rosto. Vocês já perceberam isso? Nós não conhecemos nem o nosso rosto, nós conhecemos apenas o reflexo do nosso rosto no espelho. Então nós somos realmente muito limitados. Pois bem, e ainda com um problema sério, que eu não enxergo só com a vista física, eu enxergo com a visão interior. Então, eu vejo uma pessoa assim, totalmente diferente de um outro que encara aquela pessoa. Eu vejo uma pessoa, acho simpática, mas como é que fulano é simpático? Ih, mas você tem um gosto, né? Que gosto ruim. Já o outro, a gente fala assim, a pessoa assim esquisita. Aqui nada, você tem que aprender a ver determinadas circunstâncias. Então, cada um enxerga pela visão interior. E como que é que eu me enxergo no espelho?
Como que é que cada um se enxerga no espelho? Feio. Como que se enxerga? Para vocês não ficarem com vergonha, eu vou falar como eu me enxergo. Eu, quando eu olho para o espelho, eu vejo o artista mais bonito que eu conheço. Não tem outro. É assim, gente. Eu não sei como é que eu consegui, mas é assim. Então, quando eu desencarnar, como é que vai ser o meu perispírito? Desse jeito que eu sempre penso. Perceberam? Desde que a minha consciência não esteja comprometida. Agora eu estou assim, o médium então me vê dessa maneira. Nesse momento entra aí um espírito que eu vivi com ele na Espanha 200 anos atrás, onde eu fui espanhol e fui muito infeliz com ele. Eu vejo esse espírito, só de entrar lá, lembro daquela época da Espanha, imediatamente o meu corpo muda para aquela época, aquele corpo que eu tinha na Espanha, e ainda todo denotando sofrimento. O mesmo é engraçado, parece que era um espírito, agora é outro, como é que é? Não é o mesmo espírito, apenas que mudou a sua aparência. Ele pode mudar isso instantaneamente, intencionalmente ou inconscientemente. É onde muito médio fica, às vezes, numa situação difícil. Alguma dúvida? Oi. Nessa parte de mudança, vai depender muito da evolução do espírito. Olha. Para ele mudar a aparência do perispírito, não vai exigir uma evolução de mente mesmo? Só evolução mental. Mental. Não evolução espiritual. Não sabemos, tem pessoas, mesmo assim, que usam muito bem a mente, para ser melhor, conseguir coisas, e outras que não. Isso. Então, já quando é desencarnar, vai ser através da mente que vai conseguir essa mudança, né? E é um aviso importante da espiritualidade. Vamos aprender a adestrar um pouco a nossa mente, porque esse perispírito, ele obedece ao comando da mente. Então, Emmanuel põe duas coisas assim. Um homem que tem a sua mente muito desenvolvida pode ser um criminoso. Ele pode modificar o seu perispírito? Mesmo sendo um criminoso? Pode. Mesmo sendo uma mente perversa, por exemplo, modificar o perispírito para enganar alguém e tirar proveito? Pode. Porque ele tem a mente adestrada. Agora vamos pegar uma pessoa assim muito inferior, evolutivamente. Então vamos pegar um selvagem, de bom sentimento, nunca prejudicou ninguém, é um selvagem, mas está lá na sua tala. Ele tem condição de mudar o seu perispírito? Não tem, porque a sua mente é muito bitolada. Então o que vale aí, realmente, é o comando mental. Perceberam? Mais alguma dúvida sobre esse aspecto? Não seria assim, mais de acordo com a sensação para que houvesse a modificação do espírito? Se for intencional, não precisa da sensação. Você pode dar o seu perispírito da forma que quiser. Vamos dar um exemplo clássico da literatura espírita. Vocês já leram o livro A História de Joana d'Arc, de Leon Denis? Joana d'Arc via quem? Ela via Santa Catarina, não é isso? Santa Filomena, os santos que existiam na sua igreja. E foi santa e via mesmo. E ela, aquela mocinha de 17 anos, foi em defesa da sua pátria e conseguiu vencer todo aquele exército, sob a indução dos espíritos. No entanto, provou-se futuramente que essas duas santas não existiram. Como é que fica? Ela viu santos que não existiram, foram apenas lendas. Veja bem o que aconteceu. O guia espiritual delas, os guias espirituais dela, que queriam que ela fosse atender a tarefa, era uma tarefa muito difícil de pensar, só tem uma maneira dela obedecer. Ela só obedece uma ordem das santas que estão na igreja dela, de devoção dela. Vamos fazer uma cara igualzinha à santa, que ela vai ver e vai obedecer. Pode ser feito isso. Percebeu? Intencionalmente. Agora, no que diz respeito ao inconsciente, aí não, às vezes um medo seu faz com que você volte a uma situação. Por exemplo, um espírito tem o direito de pegar a sua forma perispiritual e imaginar uma luz em torno dela? Pode, porque a luz também é feita do fluido, ele sabe manipular o fluido. Então ele chega perto de um médico que gosta muito de ver espírito iluminado, né? Tem muito médico que vem na reunião só para ver espírito iluminado. Apresenta ao médico e faz uma, é como se ele acendesse uma lanterna, né? Faz uma luz para o médico e diz, puxa, que espírito iluminado, que beleza.
Aí o dirigente desconfia que não é espírito iluminado, nada, porque o espírito iluminado mesmo não mostra a luz, né? Não precisa de mostrar a luz. E fala assim, vamos fazer uma prece? Pronto, faz uma prece. É fazer a prece, ele apaga. E inconscientemente, essa mudança é instantânea, mas às vezes a revelia do próprio espírito. Como é a revelia do próprio espírito? Um outro problema sério que você já pode ter notado também, os defeitos no perispírito são a revelia do espírito. Eles se fazem, eles nascem apenas do comprometimento consciencial. Vocês já viram falar alguma vez de espírito no plano espiritual cego? Alguém já viu? Quem mexe com reunião de desobsessão sabe que tem, né, Rob? Espírito chega na nossa reunião totalmente cego, trazido por outro espírito. A gente pergunta, se o espírito tem a visão total, por que cego? É porque o espírito fez alguma coisa nessa existência, comprometeu-se consciencialmente, cuja solução estava apenas numa cegueira. Como ninguém aqui no mundo ia cegar a vista dele, chega no plano espiritual e se apresenta cego. E não tem jeito de fazer ele enxergar. Até o momento em que ele entre num processo reencarnatório. Se o comprometimento espiritual for muito grave, ele traz o perispírito nessa condição de cegueira para o útero materno. E o que vai acontecer com ele quando nascer? Criança bonitinha, cega. Aí os pais ficam malucos. Por que eu tenho 3 filhos, 2 perfeitos e esse é cego? Porque esse tinha esse compromisso. Perceberam? Outro espírito usou as mãos para matar o semelhante. Apertou o pescoço semelhante e tirou a vida dele. O que vai acontecer no plano espiritual? Vejam bem, o perispírito é formado pela mente. Então eu tenho que pensar no perispírito para que ele esteja formadinho. Eu penso na cabeça, eu penso no pescoço, eu penso no pé, mas quando eu penso na mão, eu lembro de quê? Do crime. E o que eu prefiro então? Não pensar na mão para não lembrar do crime. Se eu penso no corpo todo e só não penso na mão, o que vai acontecer? Alguém que olhar para isso, um perispírito interessante, o espírito todo bonitinho, mas sem mãos. Se eu pensar, a mão está aí, mas eu não quero pensar, fica sem a mão. Daí a pouco, ainda que eu tente pensar, já não dá mais, porque a consciência já está de tal maneira compromissada, eu vou ver o meu braço sem as mãos. Aí eu entro num processo reencarnatório. O que vai acontecer com a criança quando nascer? Sem mãos. Por quê? Porque sem mãos jamais terá condição de enforcar alguém. Lei de causa e efeito, atuando na consciência do espírito, tendo como instrumento o perispírito. Pode falar. Uma mão só. Cada nasce só com a mão. Olha, Topo do braço. com a mão só, eu não sei, mas com a mão mirrada eu posso te falar. Jesus um dia encontrou um homem da mão mirrada, lembra? E Jesus falou, estende as tuas mãos. E ele estendeu as mãos e Jesus curou as mãos. Daí a pouco, logo que ele curou aquele paralítico, Cafarnaum, que descer na cama, lembra? Os apóstolos estavam em festa lá e Jesus estava lá perto do lago de Genezaré, triste, cabisbaixo. Ele chegou perto dele, mestre, hoje é um dia de festa, você fez uma cura, pôs um paralítico para andar, e você está tão triste? Ele virou e falou assim, Pedro, quem foi que me elegeu remendão de corpos? Eu não vim aqui para remendar corpo de ninguém, eu vim cá para poder salvar o espírito. Você sabe onde está o paralítico agora? Já aproveitou que está andando e já está complicando a vida dele, para próximo, vai voltar paralítico. E você sabe daquele homem da mão errada? Cuidado, hein, gente? Já está emprestando dinheiro a Ju. Eu fico pensando, se ele pusesse caderneta de poupança nesse meio, ia ser um problema sério, né? Quer dizer, ganhar sem trabalhar. Mas cada situação que compromete a nossa consciência traz, em consequência, alguma situação diferente. Tem espíritos que apresentam o plano espiritual sem a perna, sem o braço. E é para isso que o perispírito existe quando você analisa a lei de causa e efeito, a justiça de Deus e a reencarnação. André Luiz fala de um espírito, não sei se vocês já leram, que foi um caso interessante. O espírito cometeu um crime aqui na Terra, mas foi um crime tão perfeito que a justiça não conseguiu condená-lo de jeito nenhum. Então chegou no plano espiritual que ficou batendo na cabeça dele, né? Você é um criminoso, você é um criminoso.
E ele sabia que pelo crime dele tinha que ficar preso pelo menos 20 anos. Mas enrolou a justiça tão bem enrolada que ele não foi condenado a nenhum ano. Sabe o que ele fez? Ele mentalizou uma cadeia, mentalizou um delegado para não deixar ele sair e entrou lá para dentro e ficou lá. Nem o guia dele tirava ele lá de dentro. Os espíritos passavam e falaram, coitadinho, quem pôs ele preso ali dentro? Foi ele mesmo. Sabe quanto tempo ficou? Até cumprir a pena. Era a maneira que ele encontrou para poder quitar a sua consciência e programar a sua reencarnação de uma maneira mais tranquila. Agora, você já leu a Libertação? Daquele espírito de Gregório, muito complicado no plano espiritual, tinha vários espíritos sob o comando dele, ele criou um tribunal de justiça sumária. O espírito que passava na região dele, se tivesse compromisso, ele pegava mesmo. Agora o espírito está sem compromisso, você fala, esse aqui é neutro, pode ir embora, pode deixar aí. E caíram alguns espíritos, André Luiz relata para nós, só para orientação da gente. Então caiu uma nossa irmã, que fizeram o tribunal direitinho, o juiz, tudo como manda o figurino, e leram lá a pauta dos trabalhos dela, do que ela havia feito. Aí o juiz falou assim, olha só, você teve filhos e não cuidou dos seus filhos. Veja bem a sua responsabilidade. Até os animais cuidam dos seus filhos. Até uma loba é capaz de manter a sua cria até que ela possa andar sozinha. Então você agiu pior do que uma loba. Mas nós somos bondosos aqui a gente só faz a caridade. Então nós não vamos ser pior do que uma loba, você vai ser apenas uma loba. Podia ser pior, hein? E induzir hipnoticamente o perispírito daquela dona, e ela saiu rastejando como se fosse uma loba, por uma indução hipnótica. Aí chega o outro, eles olham para ele assim, engraçado, né? Tão bonito e com tanta complicação. Pessoal, mas espera aí, eu não estou complicado, nada. Tá, ué, você é aleijado, você não pode andar. Mas quem disse que eu não posso andar, eu estou andando. Não, nós temos documentos aqui assinados por você dizendo que você não pode andar. Você lembra quando você quis aposentar lá embaixo, pelo INPS, e precisava de uma doença para aposentar, você assinou um documento dizendo que você era inválido. Está assinado por você, não reconhece essa assinatura? É, de fato é minha. E quer ver mais, você arranjou 2 testemunhas para poder provar que está inválido. Traz a assinatura das testemunhas. Estava o processo direitinho, na papel assinado por ele e pelas testemunhas. É ou não é inválido? Mas como nós somos muito bonzinhos, traz uma cadeira de roda para ele, deixa eu sair na cadeira de roda, que podia sair, era arrastado, né? Então isso acontece no plano espiritual. Graças a quê? Ao perispírito. Então o importante para nós, até que hora que nós podemos ir? Acabou? Acabou, né? Então o importante para nós é saber como nos conduzir no sentido de valorizar a vida, no sentido de sutilizar o nosso perispírito. Nós podemos conscientemente tornar o nosso perispírito melhor. Olha que já tem gente aí medindo até a cor do até a cor do perispírito, né? Daqui a pouco vocês vão ver as novidades aí. Então, o importante é a gente saber que nós devemos nos conduzir de tal maneira que as nossas ações nos melhorem espiritualmente. Isso é motivo de saúde, isso é motivo de libertação, é motivo de crescimento. Quando a gente passa a cuidar de nós mesmos, sob o aspecto espiritual. E nós ficamos assim pensativos com o número de pessoas que nos buscam com uma série imensa de problemas, e que você olha assim, a vontade que a gente tem de entrar dentro da pessoa, você faz assim, anda por aqui, dá esse passo, estuda isso, lê aqui, e resolveria todos os problemas da pessoa. E às vezes quando se fala na solução, a solução apresenta tão simples que a pessoa simplesmente não acredita que ali esteja a solução para o seu problema. Nós lembramos sempre de um companheiro nosso, um gastroenterologista que trabalha em Belo Horizonte, médico de absoluta capacidade, já viajou 3/4 partes do mundo assistindo congressos científicos, congressos médicos na área dele. Absolutamente dedicado. É daquele que pega, é até chato, porque quer demais. Todos os princípios básicos que a doutrina espírita traz para nós. É importante, meus irmãos, ressaltar isso,
Porque isso é causa de muita doença para muitas pessoas. A pessoa que não é espírita, veja bem, vai aqui um alerta também para os nossos irmãos dirigentes do centro espírita. A pessoa que não é espírita tem verdadeiro pavor quando alguém fala com ela assim: olha, o seu caso é complicado. E caso complicado, quando o médico não dá solução, a gente procura um centro espírita. E a pessoa assim: Deus me livre, seria a última coisa no mundo que eu faria, prefiro morrer. Mas a situação aperta tanto, depois que ela fala assim: Deus vai me dar força para que eu consiga chegar lá sem me contaminar. E vai. Mas a pessoa vai com tanta informação na cabeça que ela realmente está aflita. Nós podemos falar com tranquilidade, porque atendemos hoje um paciente assim. Mas hoje mesmo, foi até para ilustrar a palestra. E quando chega no centro espírita, o dirigente às vezes menos avisava que nada, isso não é nada não, você tem mediunidade para desenvolver. Pronto, a pessoa tem vontade de morrer. Eu sou médium, Deus me livre. É a última coisa que podia acontecer comigo. Eu tenho que receber espírito. O espírito tem que entrar em mim para falar. Até eu ficaria cismado se fosse médium, gente. Então nós temos que equacionar em primeiro lugar. O problema de incorporação é uma maneira de falar. O que existe é o seguinte: você tem seu corpo aqui, tem seu perispírito aqui, que é o corpo espiritual. O espírito também tem o perispírito dele. Então ele chega, aproxima do seu perispírito, dá uma ideia, você pega a ideia dele e transmite para o corpo. É um processo apenas de telepatia, é um processo apenas de transmissão de pensamento. Tanto é assim que o mesmo espírito, numa reunião com 10 médiuns diferentes, ele pode transmitir uma ideia, os 10 médiuns falar a mesma coisa com palavras diferentes. Porque o espírito não entra no médium para falar: fala essa palavra. Não, de jeito nenhum. Por exemplo, um espírito chega na reunião, tem aqui 10 médiuns sentados, e ele começa a fazer uma saudação. E a saudação dele é assim: meus irmãos, Jesus ainda e sempre é o roteiro de nossa vida. É uma saudação? É. Mas cada médium, de acordo com o que percebe, de acordo com o que gosta, de acordo com o que já leu, vai transmitir assim: meus irmãos, que a paz de Jesus, o divino Filho de Maria, esteja em nossos corações. O outro diz: meus irmãos, que o meigo Rabi da Galileia, aquele que sempre se apresenta a nós, esteja conosco. O outro fala que Jesus, o amigo incondicional de todas as horas, nos ajude hoje e sempre. Não é tudo a mesma coisa? Mas as palavras são diferentes, porque vão correr de acordo com cada pessoa. Houve incorporação? Não, porque senão as palavras seriam rigorosamente iguais. Perceberam? Então essa é a função do perispírito no fenômeno mediúnico. Agora, quando nós estamos encarnados, veja bem, o que seria o meu corpo sem espírito? Seria cadáver, já vimos isso. Mas o que seria o espírito no corpo sem perispírito? O corpo é matéria, concordam com isso? O perispírito é o quê? O que é o perispírito? Hein? O espírito. O espírito. O que é o espírito? Vamos tirar o perispírito primeiro. Hein? Centelha divina. O que mais? Princípio inteligente. O que mais? Alguém aí lembra de outra definição do espírito? Não, não é matéria. Nada que se refira a matéria. Espírito é espírito. O ser inteligente não tem forma. O ser inteligente tem forma. Enfim, o espírito é o princípio inteligente. Então vamos pegar aqui um cadáver e jogar nele uma gotinha de princípio inteligente. O que vai acontecer? Vai movimentar a mão? Não tem jeito. Porque o espírito, para movimentar a matéria, isso aqui é matéria, ele necessita de um elemento intermediário, que é
uma matéria mais sutilizada. Perceberam? E qual a diferença da matéria bruta para a matéria sutilizada? É que a matéria bruta, para a gente sentir e pegar, é necessário que a gente use com a mão. Então nós dizemos assim, matéria é manuseável. Vamos fazer uma cadeira dessa mesa? Vamos, traz o serrote, traz o prego, traz o martelo, não é isso? Vão serrar, vão arrumar os pedaços e vão martelar. Isso é manusear madeira. Agora, se alguém fala assim, mas eu gostaria de fazer uma cadeira aqui psíquica para o meu guia espiritual sentar. Então traz o serrote, traz... Não, né? Aí não precisa de serrote. Por quê? O guia simplesmente vai pensar na cadeira e vai formar a cadeira com o pensamento. Não é mais fácil, gente? Agora não tinha gente sentada aqui no chão se fosse desencarnado. Os desencarnados estão aqui, não estão sentados no chão, porque simplesmente pensaram na cadeira, fizeram assim, a cadeira apareceu e sentaram. Porque a cadeira, e qualquer coisa que o Espírito elabora no plano espiritual, elabora pela mente. Não há restrições para isso. Olha, então vamos ver como é que o Espírito pode movimentar esse corpo. O Espírito pega do fluido universal, elabora com a sua mente um corpo igual a esse. Que é de quê? Corpo fluídico. Agrega esse corpo, molécula por molécula, ao corpo físico. Está dando para entender? Como o fluídico obedece à mente, ele pensa assim, levanta o braço. O fluídico levanta e está agregado ao físico, o braço levanta. Perceberam? Por isso é que um braço não se movimenta num cadáver que não tem o perispírito. Está muito complicado, gente? Mas esta é a função do perispírito. Oi? É como se fosse uma ligação, é como se fosse... É um intercâmbio entre o corpo, o espírito, o perispírito. É, o perispírito fica no meio ali, fazendo esse intercâmbio. É um contato. Isso, entre o corpo e o espírito. Inclusive a função básica, quando aqui na Terra, seria essa. Pelo perispírito, o espírito sabe tudo o que passa no corpo. Por exemplo, sensações de frio, sensação de calor. Por exemplo, vocês vieram aqui hoje. Vamos supor que na hora que sair, esteja muito frio. O frio está onde? Está em torno do corpo. Mas o corpo, nós sabemos que ele, como carne, como matéria, não sente frio. Essa sensação de frio para chegar ao espírito, de que maneira que vai chegar? Através do perispírito. É que a sensação do meio ambiente chega ao espírito. E o espírito então dá uma ordem. Bom, já que está frio ali, tem que vestir uma blusa. Como que essa ordem chega ao corpo? Através do perispírito. Então o perispírito manda a sensação e transmite por parte do espírito as ordens. É bem simples. A gente aqui não sabe que tem tanta coisa bela conosco, não é isso? Vamos então apenas para recapitular. O homem encarnado é corpo, perispírito e espírito. O perispírito é tirado do fluido universal. Agora, essa é a constituição básica dele. Então nós perguntamos, todos os perispíritos são iguais? Mas eles todos são tirados do mundo em que a gente vive. Isso significa que todos os nossos perispíritos do planeta Terra são tirados de onde? Do planeta Terra. Então são todos iguais. Ou não são? O que vocês acham? Isso é lei doutrinária. Na forma, na fisiologia, digamos assim, na consistência, na natureza material, sim. Que é constituído do mesmo fluido, né, que envolve o planeta. Uhum. Um corpo espiritual, por exemplo, de um enfermo, né, não seria tal como de um sadio. Isso. Nós vamos imaginar aqui agora, gente, uma figura, vocês vão acompanhar direitinho para vocês poderem entender como é que a gente analisa. Mesmo todo o perispírito sendo originário do fluido de um planeta, nós não vamos encontrar perispíritos iguais em todos os espíritos. Por quê? O homem muito materializado, o seu perispírito também é muito materializado, por processo de sintonia. E nós vamos explicar isso daqui a pouquinho. O homem mais espiritualizado
Já o seu perispírito também é mais espiritualizado. E o espírito muito evoluído, o perispírito dele é tão espiritualizado que a gente olha e nem vê. Mesmo o médio olhando não vê. Então vocês vão ver, é tudo do mesmo mundo? É. E é aqui que vocês vão fazer um esforçozinho. Vamos imaginar aqui a Terra, só para efeito didático, certo? A Terra redonda aqui, ó. Junto da Terra, mas bem junto da Terra, tem aquela crosta de fluidos pesados que os médios veem, a literatura nos fala muito disso. É a emanação dos nossos pensamentos aqui. É o que constitui a primeira camada do umbral. Então, ali é fluido? É fluido, não é? Fluido leve, grosseiro, pesado, como é que é? Grosseiro e pesado. E o que vai acontecer comigo quando desencarnar se eu parar ali no umbral? De que meu fluido, de que meu perispírito vai ser feito? Daqueles fluidos onde eu estou. Portanto, meu perispírito será de fluidos grosseiros e pesados. Mais em cima um pouco daquela primeira crosta, existe uma outra um pouco mais sutil. Se o espírito consegue passar aquela primeira camada e chega no segundo, o perispírito dele será igual ao primeiro? É de fluido também, mas não é igual ao primeiro. E se chega lá em cima, onde está a Viviane Emmanuel, Bezerra de Menezes, Allan Kardec e outros, como é que vai ser o perispírito lá? Muito mais sutil ainda. Então vamos trazer os três agora. O que vive no umbral, o que está no meio do caminho e o que está lá em cima. O médio vidente está aqui e vai ver os três. Como que vai ver o primeiro? Igual a ele. Ele vai até achar que é um encarnado. Se ele estiver sentado aqui, ele vai pedir licença. Dá licença. E não vai passar por cima dele com medo de pisar e machucar. Nós já assistimos isso. Uma pessoa estava na sua casa mexendo com roupa e do lado do tanque o espírito chegou e começou a conversar com ela. Ela sabia que era espírito, porque ela era médium vidente. Mas o corpo era tão parecido com o nosso, que na hora dela sair com a roupa assim, ela ficou assim na frente do espírito. Como, vai sair do caminho ou não vai? O espírito riu para assim, pode passar. E de fato ela passou e não pisou nele. Mas, tão grosseiro que fica parecendo que é a mesma coisa. Agora, o outro lado do meio, o médium, se tiver muito espiritualizado, ele vai ver. Olha que espírito iluminado que está aqui. E não é tão iluminado, não, que está do meio do caminho. Mas vai ver. Por quê? Porque os fluidos dele são dali. E o outro lá de cima? O médium vai olhar e não vai ver. Teria uma maneira do médium ver? Tem. Se esse espírito, em nome da caridade, vamos supor que ele esteja aqui hoje. Aí ele vai chegar perto de nós encarnados, tirar um pouquinho de fluido pesado de cada um, agregar o seu corpo, aí o médium vai dizer, ó, apareceu um espírito aqui. E é só ele desagregar aqueles fluidos, torna sumir a visão do médium. Perceberam? Então, nós já falamos da origem do espírito, do perispírito, de como ele é constituído de fluidos. Muda porque os fluidos do planeta também mudam de densidade de acordo com a região em que estão. E agora já falamos também das funções, né? Quando encarnado ele serve de ligação entre o espírito e o corpo, e quando desencarnado ele serve de quê? De veículo, de roupa, de aparência do espírito desencarnado. Se um médium vê um espírito desencarnado que morreu há pouco tempo, vai ver mais ou menos como está aqui na Terra, como foi aqui na Terra. Agora nós vamos tentar falar rapidamente de algumas propriedades inerentes ao perispírito. O perispírito, ao contrário do que muita gente pensa, ele se modifica com a própria velocidade que a pessoa pode emprestar no comando da sua mente. Isso é muito importante. O espírito chegou aqui, ele está aqui na feição de um homem. Acontece que ele instantaneamente pode modificar a sua aparência para a aparência de uma pessoa idosa. E logo em seguida modificar a aparência para a aparência de uma pessoa jovem, uma pessoa idosa, uma pessoa jovem, uma pessoa com outra característica de raça. Isso para ele não é problema. Agora, naturalmente, por questão de reflexo, o perispírito dele será igual ao seu último corpo. Não é lei geral, mas a grande maioria. Por quê?
Porque o espírito, nós precisa de mentalizar o perispírito. E qual a mentalização mais fácil que eu faço para mim, de um corpo para mim? É esse que está aqui. Eu não conheço o meu corpo. Vocês conhecem, porque vocês estão me vendo. Eu não conheço porque eu não consigo ver meu rosto. Alguém consegue ver o rosto? Não, né? Mas eu uso um recurso que é o espelho. Então eu pego o espelho e vejo o reflexo do meu rosto. Vocês já perceberam isso? Nós não conhecemos nem o nosso rosto, nós conhecemos apenas o reflexo do nosso rosto no espelho. Então nós somos realmente muito limitados. Pois bem, e ainda com um problema sério, que eu não enxergo só com a vista física, eu enxergo com a visão interior. Então, eu vejo uma pessoa assim, totalmente diferente de um outro que encara aquela pessoa. Eu vejo uma pessoa, acho simpática, mas como é que fulano é simpático? Ih, mas você tem um gosto, né? Que gosto ruim. Já o outro, a gente fala assim, a pessoa assim esquisita. Aqui nada, você tem que aprender a ver determinadas circunstâncias. Então, cada um enxerga pela visão interior. E como que é que eu me enxergo no espelho? Como que é que cada um se enxerga no espelho? Feio. Como que se enxerga? Para vocês não ficarem com vergonha, eu vou falar como eu me enxergo. Eu, quando eu olho para o espelho, eu vejo o artista mais bonito que eu conheço. Não tem outro. É assim, gente. Eu não sei como é que eu consegui, mas é assim. Então, quando eu desencarnar, como é que vai ser meu perispírito? Desse jeito que eu sempre penso. Perceberam? Desde que a minha consciência não esteja comprometida. Agora eu estou assim, o médium então me vê dessa maneira. Nesse momento entra aí um espírito que eu vivia com ele na Espanha 200 anos atrás, onde eu fui espanhol e fui muito infeliz com ele. Eu vejo esse espírito, só de entrar lá, lembro daquela época da Espanha, imediatamente o meu corpo muda para aquela época, aquele corpo que eu tinha na Espanha, e ainda todo denotando sofrimento. O médium é engraçado, parece que era um espírito, agora é outro, como é que é? Não, é o mesmo espírito, apenas que mudou a sua aparência. Ele pode mudar isso instantaneamente, intencionalmente ou inconscientemente. É onde muito médium fica, às vezes, numa situação difícil. Alguma dúvida? Pessoal, Oi. nessa parte de mudança, vai depender muito da evolução do espírito. Olha. Para ele mudar a aparência do seu perispírito, não vai exigir uma evolução de mente mesmo? Só evolução mental. Mental. Não evolução espiritual. Nós sabemos que tem pessoas, mesmo assim, aqui, que usam muito bem a mente, para ver melhor, conseguir coisas, e outras que não. Isso. Então, de acordo com essa encarnar, vai ser através da mente que vai conseguir essa mudança, né? E é um aviso importante da espiritualidade. Vamos aprender a adestrar um pouco a nossa mente, porque esse perispírito, ele obedece ao comando da mente. Então, Emmanuel põe duas coisas assim. Um homem que tem a sua mente muito desenvolvida pode ser um criminoso. Ele pode modificar o seu perispírito? Mesmo sendo um criminoso? Pode. Mesmo sendo uma mente perversa, por exemplo, modificar o perispírito para enganar alguém e tirar proveito? Pode. Porque ele tem a mente adestrada. Agora vamos pegar uma pessoa assim muito inferior, evolutivamente. Então vamos pegar um selvagem, de bom sentimento, nunca prejudicou ninguém, é um selvagem, mas está lá na sua tala. Ele tem condição de mudar o seu perispírito? Não tem, porque a sua mente é muito bitolada. Então o que vale aí, realmente, é o comando mental. Perceberam? Mais alguma dúvida sobre esse aspecto? Não seria assim, mais de acordo com a sensação, para que houvesse a modificação do espírito? Se for intencional, não precisa da sensação. Você pode dar o seu perispírito da forma que quiser. Vamos dar um exemplo clássico da literatura espírita. Vocês já leram o livro A História de Joana d'Arc, de Leon Denis? Joana d'Arc via quem? Ela via Santa Catarina, não é isso? Santa Filomena, os santos que existiam na sua igreja. E foi santa, e via mesmo. E ela, aquela mocinha de 17 anos, foi em defesa da sua pátria e conseguiu vencer todo aquele exército.
sob a indução dos espíritos. No entanto, provou-se futuramente que essas duas santas não existiram. Como é que fica? Ela viu santos que não existiram, foram apenas lendas. Veja bem o que aconteceu. O guia espiritual delas, os guias espirituais dela, que queriam que ela fosse atender a tarefa, era uma tarefa muito difícil de pensar, só tem uma maneira dela obedecer. Ela só obedece uma ordem das santas que estão na igreja dela, de devoção dela. Vamos fazer uma cara igualzinha à santa, que ela vai ver e vai obedecer. Pode ser feito isso. Percebeu? Intencionalmente. Agora, no que diz respeito ao inconsciente, aí não, às vezes um medo seu faz com que você volte a uma situação. Por exemplo, um espírito tem o direito de pegar a sua forma perispiritual e imaginar uma luz em torno dela? Pode, porque a luz também é feita do fluido, ele sabe manipular o fluido. Então ele chega perto de um médico que gosta muito de ver espírito iluminado, né? Tem muito médico que vem na reunião só para ver espírito iluminado. Apresenta ao médico e faz, é como se ele acendesse uma lanterna, né? Faz uma luz para o médico e diz, puxa, que espírito iluminado, que beleza. Aí o dirigente desconfia que não é espírito iluminado, nada, porque o espírito iluminado mesmo não mostra a luz, né? Não precisa de mostrar a luz. E fala assim, vamos fazer uma prece? Pronto, faz uma prece. É fazer a prece, ele apaga. E inconscientemente, essa mudança é instantânea, mas às vezes a revelia do próprio espírito. Como é a revelia do próprio espírito? Um outro problema sério que você já pode ter notado também, os defeitos no perispírito são a revelia do espírito. Eles se fazem, eles nascem apenas do comprometimento consciencial. Vocês já viram falar alguma vez de espírito no plano espiritual cego? Alguém já viu? Quem mexe com reunião de desobsessão sabe que tem, né, Robert? Espírito chega na nossa reunião totalmente cego, trazido por outro espírito. A gente pergunta, se o espírito tem a visão total, por que cego? É porque o espírito fez alguma coisa nessa existência, comprometeu-se consciencialmente, cuja solução estava apenas numa cegueira. Como ninguém aqui no mundo ia cegar a vista dele, chega no plano espiritual e se apresenta cego. E não tem jeito de fazer ele enxergar. Até o momento em que ele entre num processo reencarnatório, se o comprometimento espiritual for muito grave, ele traz o perispírito nessa condição de cegueira para o útero materno, e o que vai acontecer com ele quando nascer? Criança bonitinha, cega. Aí os pais ficam malucos, por que eu tenho 3 filhos, 2 perfeitos e esse é cego? Porque esse tinha esse compromisso. Perceberam? Outro espírito usou as mãos para matar o semelhante. Apertou o pescoço semelhante e tirou a vida dele. O que vai acontecer no plano espiritual? Vejam bem, o perispírito é formado pela mente. Então eu tenho que pensar no perispírito para que ele esteja formadinho. Eu penso na cabeça, eu penso no pescoço, eu penso no pé, mas quando eu penso na mão, eu lembro de quê? Do crime. E o que eu prefiro então? Não pensar na mão para não lembrar do crime. Se eu penso no corpo todo, só não penso na mão, o que vai acontecer? Alguém que olhar para isso, um perispírito interessante, o espírito todo bonitinho, mas sem mãos. Se eu pensar, a mão está aí, mas eu não quero pensar, fica sem a mão. Daí a pouco, ainda que eu tente pensar, já não dá mais, porque a consciência já está de tal maneira compromissada, eu vou ver o meu braço sem as mãos. Aí eu entro num processo reencarnatório. O que vai acontecer com a criança quando nascer? Sem mãos. Por quê? Porque sem mãos jamais terá condição de enforcar alguém. Lei de causa e efeito, atuando na consciência do espírito, tendo como instrumento o perispírito. Pode falar. Uma mão só. Cada nasce só com a mão. Olha, Topo do braço. Com a mão só, eu não sei, mas com a mão mirrada eu posso te falar. Jesus um dia encontrou um homem da mão mirrada, lembra? E Jesus falou, estende as tuas mãos. E ele estendeu as mãos e Jesus curou as mãos. Daí a pouco, logo que ele curou aquele paralítico de Cafarnaum que exercia na cama, lembra? Os apóstolos estavam em festa lá e Jesus estava lá perto do lago de Genezaré, triste, cabisbaixo. Ele chegou perto dele, mestre, hoje é um dia de festa, você fez uma cura, pôs um paralítico para andar.
E você está tão triste? Ele virou e falou assim: Pedro, quem foi que me elegeu remendão de corpos? Eu não vim aqui para remendar corpo de ninguém. Eu vim cá para poder salvar o espírito. Você sabe onde está o paralítico agora? Já aproveitou que está andando e já está complicando a vida dele. Para a próxima, vai voltar paralítico. E você solta aquele homem da mão errada? Cuidado, hein, gente? Já está emprestando dinheiro a ajuda. Eu fico pensando, se ele pusesse caderneta de poupança nesse meio, ia ser um problema sério, né? Quer dizer, ganhar sem trabalhar. Mas cada situação que compromete a nossa consciência traz, em consequência, alguma situação diferente. Tem espíritos que apresentam um plano espiritual sem a perna, sem o braço. E é para isso que o perispírito existe quando você analisa a lei de causa e efeito, a justiça de Deus e a reencarnação. André Luiz fala de um espírito, não sei se vocês já leram, que foi um caso interessante. O espírito cometeu um crime aqui na Terra, mas foi um crime tão perfeito que a justiça não conseguiu condená-lo de jeito nenhum. Então chegou no plano espiritual que ficou batendo na cabeça dele, né? Você é um criminoso, você é um criminoso. E ele sabia que pelo crime dele tinha que ficar preso pelo menos 20 anos. Mas enrolou a justiça tão bem enrolada que ele não foi condenado a nenhum ano. Sabe o que ele fez? Ele mentalizou uma cadeia, mentalizou um delegado para não deixar ele sair e entrou lá para dentro e ficou lá. Nem o guia deles tinha ver lá de dentro. Os espíritos passavam e falaram: coitadinho, quem pôs ele preso ali dentro? Foi ele mesmo. Sabe quanto tempo ficou? Até cumprir a pena. Era a maneira que ele encontrou para poder quitar a sua consciência e programar a sua reencarnação de uma maneira mais tranquila. Agora, você já leu a Libertação? Daquele espírito de Gregório, muito complicado no plano espiritual, tinha vários espíritos sob o comando dele, ele criou um tribunal de justiça sumária. Espírito que passava na região dele, se tivesse compromisso, ele pegava mesmo. Agora o espírito está sem compromisso, ele fala: esse aqui é neutro, pode ir embora, pode deixar aí. E caíram alguns espíritos, André Luiz relata para nós, só para orientação da gente. Então caiu uma nossa irmã, que fizeram o tribunal direitinho, o juiz, tudo como manda o figurino, e leram lá a pauta dos trabalhos dela, do que ela havia feito. Aí o juiz falou assim: olha só, você teve filhos e não cuidou dos seus filhos. Veja bem a sua responsabilidade. Até os animais cuidam dos seus filhos. Até uma loba é capaz de manter a sua cria até que ela possa andar sozinha. Então você agiu pior do que uma loba. Mas nós somos bondosos aqui a gente só faz a caridade. Então nós não vamos ser pior do que uma loba, você vai ser apenas uma loba. Podia ser pior, hein? E induzir hipnoticamente o perispírito daquela dona, e ela saiu rastejando como se fosse por uma indução hipnótica. Aí chega o outro, eles olham para ele assim, engraçado, né? Tão bonito e com tanta complicação. Eu falo: mas espera aí, eu não estou complicado, nada. Tá, ué, você é aleijado, você não pode andar. Mas quem disse que eu não posso andar, eu estou andando. Não, nós temos documentos aqui assinados por você dizendo que você não pode andar. Você lembra quando você quis aposentar lá embaixo, pelo INPS, e precisava de uma doença para aposentar? Você assinou um documento dizendo que você era inválido. Está assinado por você, não reconhece essa assinatura? De fato é minha. E quer ver mais? Você arranjou 2 testemunhas para poder provar que você é inválido. Traz a assinatura das testemunhas. Estava o processo direitinho, na papel assinado por ele e pelas testemunhas. É ou não é inválido? Mas como nós somos muito bonzinhos, traz uma cadeira de roda para ele, deixa ele sair na cadeira de roda, que ele podia sair, era arrastado, né? Então isso acontece no plano espiritual. Graças a quê? Ao perispírito. Então o importante para nós, aqui, até que hora que nós podemos ir? Acabou? Acabou? Não, eu estou seguindo. Então o importante para nós é saber como nos conduzir no sentido de valorizar a vida, no sentido de sutilizar o nosso perispírito. Nós podemos conscientemente tornar o nosso perispírito melhor. Olha que já tem gente aí medindo até a cor do até a cor do perispírito, né? Daqui a pouco vocês vão ver. Vocês vão ver as novidades aí. Então, o importante é a gente saber que nós devemos nos conduzir de tal maneira que as nossas ações nos melhorem espiritualmente. Isso é motivo de saúde. Isso é motivo de libertação. É motivo de crescimento.
quando a gente passa a cuidar de nós mesmos, sob o aspecto espiritual. E nós ficamos assim pensativos com o número de pessoas que nos buscam com uma série imensa de problemas, e que você olha assim, a vontade que a gente tem de entrar dentro da pessoa, você faz assim, anda por aqui, dá esse passo, estuda isso, lê aqui, e resolveria todos os problemas da pessoa. E às vezes quando se fala na solução, a solução apresenta tão simples que a pessoa simplesmente não acredita que ali esteja a solução para o seu problema. Nós lembramos sempre de um companheiro nosso, um gastroenterologista que trabalha em Belo Horizonte, médico de absoluta capacidade, já viajou 3/4 partes do mundo assistindo congressos científicos, congressos médicos na área dele. Absolutamente dedicado. É daquele que pega, é até chato, porque quer demais. Enterológico, gastro, no problema gástrico, ia toda a região, desde o esôfago até o estômago, e não resolvia. Já tinha corrido vários médicos, não tinha solução. Não está lá no Evangelho, a mulher do sangue, correu vários médicos, a situação é cada vez pior. Ela estava nessa. E o caso dela simplesmente não era físico, era um caso de somatização. Somatização, assim, linguagem fácil para nós espíritas, é mais ou menos a minha mente pensa numa coisa, um problema difícil, nós não damos conta de administrar aquele problema, empurramos aquilo para o nosso íntimo, o perispírito vai ficar um tanto quanto desestruturado e leva aquilo para o corpo, e o corpo então apresenta em forma de dor, em forma de doença, alguma coisa que não existe, a não ser a nível de preocupação. Isso nós chamamos somatizar. Então, somatizar a doença é apresentar sintomas de doença que não existe. Dá um exemplo. A pessoa viu uma coisa, acha que é muito para ela ter visto aquilo, ela pode se apresentar cega, sem ser cega, durante muito tempo. Até que um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta vai convencer ela de que ela não é cega. Isso seria uma conversão no organismo, uma situação do espírito, certo? E o perispírito está sempre atuando aí. Pois bem, ele viu que era isso e falou com a mãe dela assim: a sua filha não tem problema, não adianta procurar especialista, ela não vai parar de ter problemas, o problema dela é de natureza espiritual. A sua filha tem que ler, tem que estudar questão espiritual, ela tem que tomar passe, ela tem que fazer uso de água fluidificada, ela tem que buscar ajudar o semelhante. Quando eu estava falando assim, a moça passou a mão na mãe dela e disse: mãe, vamos embora, que eu estou precisando de um médico. Falou isso na frente dele. Ele tentando ajudar a moça. Por quê? Porque era algum problema que ela estava somatizando. E a quantidade de pacientes que fazem isso é imensa. Então, à medida que a gente busca a espiritualização, que a gente busca melhorar a nossa condição mental, que a gente busca entender os aspectos superiores da vida, que a gente busca leitura, que a gente busca nos valer da água fluidificada, o passe quando há necessidade, o trabalho, isso resolve problema de obsessão, resolve problema de perispírito, nos ajuda a sutilizar o perispírito e resolve problemas de enfermidades mesmo, até as enfermidades físicas. Nós podemos perfeitamente melhorar se a gente se dispuser a isso. Alguma dúvida? Gostariam de fazer alguma pergunta ou apresentar alguma experiência? Nós vamos citar... Você dizia que a gente deve melhorar o perispírito. Isso acontece evoluindo melhor, só dessa forma. Buscando os aspectos elevados da vida, você está melhorando. A partir de agora, se você quiser. Se você sair daqui com um propósito, eu vou fazer assim, você já está melhor. Chegou lá fora, alguém pisou no seu pé, você fica encolerizado com ele, você perdeu o que você fez aqui até lá fora. Compreendeu? Nós não nos identificarmos com os aspectos inferiores da vida e buscar os aspectos superiores. Certo? Agora, nós gostaríamos apenas de ressaltar isso, gente, que é tudo muito simples, muito fácil mesmo. Não é medidas para complicar a nossa vida, não. Medidas simples. Professor, a
Hein? Receita aí. Receita para mim aí, ó. Juízo na cabeça tá aí, ó. Vocês podiam fazer isso aí, levar para casa, ler 1, 2, 3, 10, 100 vezes. E vocês vão resolver. Por que que resolve? Veja bem, chega uma pessoa obsidiada. Não tem nada que resolve o problema da obsessão daquela pessoa, porque o espírito está vinculado ao obsidiado. Há um casamento perfeito a nível espiritual. Tenta-se de tudo, não consegue. Então chega num centro espírita, o dirigente vai receitar para ele o seguinte: veja bem, você precisa de frequentar a reunião, você precisa de prece, você precisa de leitura e trabalhar no bem. 4 itens, vai te curar da obsessão. Será que cura? Vamos imaginar agora, eu sou obsidiado, entra aqui, quero melhorar, recebo essa receita. E o obsessor está atento ali para ver o que é, né? O que eles vão fazer para poder atrapalhar a minha vida. Então já vai começar a fazer aquele comentário que muita gente faz. Já não estou gostando disso, porque eu estou entrando num centro espírita. Esse negócio de centro espírita é coisa de doido. Eu não devia estar aqui dentro, mas eu tenho que tomar conta dele, não sei o que eles vão falar com ele. Aí eles falam lá, ler, rezar, trabalhar, e o que mais que nós falamos? Trabalhar, frequentar a reunião. Ler, estudar, frequentar a reunião e praticar a caridade. A coisa é tão simples que até o espírito ri. Não, isso pode deixar comigo, não. Esse aí não sara nunca. Mas a pessoa é firme. Então o que acontece? Eu passo a mão no livro, antes de ler eu vou fazer uma prece. Ao fazer a prece, o que acontece? O espírito está me envolvendo no processo obsessivo? Estava. Me envolvendo no processo obsessivo, ele recebe em resposta todo o envolvimento da minha mente para ele, porque é um circuito, não existe obsessão unilateral. Quando eu faço a prece, ele vai ficar incomodado. Isso não está me agradando, esse negócio de prece, né? Eu tenho que fazer prece. Daí a 20 minutos, 1 hora, 2 horas, eu lembro da prece, vou fazer outra prece. Ele não agrada. Repito a prece outra vez, e já começa a ficar incomodado. Mas será que ele vai ficar nessa muito tempo? Não é possível. Já está me incomodando. Aí eu passo a mão no livro e vou ler. E começa lá, Jesus andou, Jesus fez isso, recomendou o perdão e tal. E ele está lendo, né? Ele é obrigado a ler comigo ou afastar. Meu Deus, eu estou ficando ruim. Já tive que fazer 10 preces hoje. Ainda estou lendo um livro aqui que só fala de Jesus, de perdão. Quero ver onde vai dar isso. Chega no dia da reunião. Chega lá fora, ele para. E pensa, o que eu faço? Eu entro ou eu fico? Se ele ficar do lado de fora, pela primeira vez ele vai dar 2 horas de folga para o obsidiado. Ele não dava. Mas vamos supor que fala, não, vou entrar. Vai entrar e vai assistir uma reunião mediúnica. Vai assistir uma reunião espiritual. Que nem nós aqui também. Não vai concordar com nada que está falando, mas vai assistir a reunião. Os guias estão do lado dele, estão dando passo, estão ajudando, estão fazendo, estão acontecendo. Ele está sendo melhor. E ele vai levando isso 1 semana, 2. A situação está ruim demais para ele, mas é dos obsessores que não abre mão fácil. Aí o dirigente da casa fala assim, olha, você está faltando o último trabalho. O último setor, você tem que trabalhar. Mas que trabalho vocês têm aí? Bom, amanhã nós temos a campanha do quilo. Você quer fazer? Não é para curar? Então vou fazer. Não sei o que é isso não, mas eu vou fazer. Não, o negócio é o seguinte, nós temos uma família que a gente atende na favela, você vai pegar um saco, pôr nas costas, chegar na casa dos outros e pedir para a campanha do quilo. O espírito vai do meu lado pisando duro, né? Ele não está sabendo o que vai acontecer. Quando chega na primeira porta que a gente bate, a pessoa atende e fala assim, não esmola, pelo amor de Deus, os povos estão precisando. Ele fala assim, não, é humilhação demais. Se o obsessor tem que pedir esmola para quem sofre, eu prefiro outra coisa. Acaba a obsessão. Porque se não acabar, nós vamos ganhar um amigo. Um amigo que vai ler, vai frequentar a reunião, vai estudar e vai fazer campanha. Perceberam? É solução. Oi? E muitas vezes, quando chega naquela casa, onde ele vai pedir, às vezes é a mãe dele, já foi mãe dele aqui na face da terra, o pai. Aí ele vai ter uma série de surpresas.
Ele vai ter aquela surpresa, mas espera lá. Já não estão fazendo mal, né? Isso. Já está cuidando da mãe e do pai, né? Aí dá uma mãozinha. Como é que tá? Não, pode chegar no 35. Vou contar para vocês mais um, porque ele deu, hein? Se você estiver cansado agora, é com ele. Uma nossa irmã solicitou uma ajuda na reunião de orientação para um caso muito sério. Casada há 8 anos, ela desejava demais a gravidez, mas todas as vezes que iniciava um processo de gravidez, era logo frustrado, vinha aquelas consequências todas do aborto e não conseguia de jeito nenhum engravidar. Mas essa nossa irmã era mais do que atuante no meio espírita, fazia campanha do quilo, ela ajudava os jovens, ela tinha uma série de trabalhos. Ela tentou lá no Rio, que ela é do Rio de Janeiro, a ajuda de muitas casas, não conseguiu nada. E notou que o casamento dela estava começando a ficar complicado. Embora o marido fosse espírita, mas ele tinha verdadeira obsessão por ter um filho. E começou a sentir que não ia ter filho com a sua companheira. E aquilo começou, sabe, aquele desgaste surdo, que ninguém fala nada, mas o negócio não está muito bom. E foi passando o tempo e ela pediu então uma orientação aqui no grupo, em Belo Horizonte. A orientação que veio, nós ficamos sem coragem de entregar para ela. Porque era coisa que, sinceramente, ela estava cansada de saber. Vinha lá para ela. Não se descuidar do trabalho doutrinário, das leituras, e que ela não se descuidasse da evangelização da criança. Como que a gente vai dar uma orientação dessa para uma criança que já é espírita, tem uma série de tarefas? Mas mesmo assim, só você pediu, nós não somos guias que der, está aqui. Eu acho que tem alguma coisa estranha. Ela leu e falou assim, ó, eu estou realmente trabalhando, fazendo tudo, mas orientação, eu pedi e vou cumprir. A única coisa que me falta em tudo isso aqui é a aula de evangelização da criança, que eu não dou ainda. Eu não dou aula para criança, mas vou dar a partir de domingo. Passou a disposição total da nossa irmã. Ela trabalhava na área, mas a nível administrativo. Então ela começou a dar aula. Passado algum tempo, os espíritos vieram na reunião e falaram assim, como é que vai a nossa irmã lá do Rio? Ela vai bem, graças a Deus. Vocês vão ter surpresa breve, surpresa boa, gostosa. E não vamos saber o que era. Mas daí uns dias a gente escreve lá. Estou grávida. Passado mais uns dias, não teve problema nenhum. Gravidez está indo bem. E mais alguns meses depois, ela veio Belo Horizonte com a barriga dessa, vai mostrar pra gente que era barriga mesmo, que ela estava grávida, que ela achou que nós não ia acreditar. Eu vim cá só para vocês verem. Não tinha nada que me trouxesse a Belo Horizonte, só do Rio de Janeiro para isso. Tamanha alegria, satisfação. Sabe o que aconteceu? Os espíritos vieram na reunião e falaram, a nossa irmã no passado teve um momento de infelicidade e cometeu um aborto. A entidade ficou totalmente revoltada com ela, a acompanhou, não se afastou dela e disse simplesmente, ela não terá filhos mais. Ela vai aprender. E ela teve uma tentativa, fracassou, teve outra, fracassou, porque ele levava ao fracasso. Ele tinha o direito. Mas nós estudamos e vimos que uma aulinha de evangelização no meio de muita criança podia mudar o espírito. Então, aconselhando ela da aula de evangelização. Na hora que ela assumiu o compromisso, nós pegamos o espírito e colocamos sentado lá no meio das crianças assistindo a aula dela. Ela deu aula de evangelho para ele durante alguns meses. Ele via a criança brincar, ele via a criança desenhar, ele via a criança falar em Jesus, Papai do Céu, que foi dobrando o espírito. Na hora que ele achou que não convinha ficar mais naquela situação, o guia falou, pois então você agora vai ter a oportunidade daquilo que está sendo oferecido a você há muitos e muitos anos, só você que não via, você que não percebia, você que não recebia. Ela está te esperando como filho dela. Perceberam? Então iniciou a gravidez, está aí o rapazinho aí, bonitinho, e gosta demais dela, porque é coisa antiga, né? Já esqueceu do aborto, resolveu. Bom, aula de evangelização para criança. Então, essas são as soluções que a doutrina espírita nos dá quando nós estamos realmente atentos nas nossas necessidades. Gente, alguma dúvida? Nós estamos encerrando. Alguma observação? Se ficou alguma dúvida, por favor, consulte o Vicente aí, que é doutor no assunto, você resolve o seu problema. Qualquer coisa,
nós estamos também à disposição de vocês. Em Belo Horizonte, estamos agradecendo a Deus, a Jesus, pela oportunidade e a vocês de uma maneira muito particular e carinhosa, pela atenção, pela tolerância, pela paciência com que nos ouviram. E pedimos ao Mestre que a sua paz permaneça com todos nós, agora e sempre. Que assim seja.